Tudo bem? Conversar um pouquinho mais sobre esse primeiro passo, que é o orgasmo, né? Para os homens fica um pouco claro o que é um orgasmo. É o momento que ele goza, né? Que ejacula. E existe uma certeza, né? Quase que uma segurança de que o homem gozou. Tanto para ele como a pessoa que está transando com ele percebe que ele gozou porque ejaculou. Para a mulher isso fica um pouco mais difícil de perceber. E a gente sempre tem a insegurança de se a pessoa realmente gozou ou não. Então, o orgasmo é uma coisa que a gente precisa conversar para ter a sensação de que você realmente sente ele e que você percebe ele. Então, o orgasmo, além de ser uma informação visual, que você vê, né, é também um conjunto de sensações no corpo. E você ter essas sensações diz que você teve um orgasmo, né? Homens que não têm ejaculação também conseguem ter um orgasmo. E tem um conjunto de sensações. O orgasmo nem sempre é uma coisa boa. Então, é possível que pessoas tenham medo do orgasmo, sintam dor com o orgasmo, tenham motivos para querer se afastar dele. É por isso que a gente tem que conversar sobre gozar, para entender como que ele acontece no corpo, o que a gente sente e como que a gente percebe a outra pessoa gozando. E se a gente se sente confortável e gosta de gozar, né? Para aí pensar talvez em gozar juntos. Vamos agora para o segundo passo para gozar junto. O primeiro passo, pressupondo que já houve essa conversa, né? Sobre orgasmo, sobre gozar, sobre se eu gozo, se você goza, né? E agora o segundo passo é vamos gozar junto. Essa iniciativa é a partir de um dos dois. Muito provavelmente alguém vai ter a ideia primeiro e precisa comunicar a outra pessoa. A gente não vai sozinho gozar junto, né? Porque se você não gozava junto antes, para começar a gozar junto, você vai ter que fazer mudanças na relação sexual. Começar de uma forma diferente, caminhar de uma forma diferente e terminar, concluir de uma forma diferente. E às vezes a gente está habituado a fazer de um jeito, de uma forma, até um resultado. Uma pessoa goza antes, uma pessoa goza mais de uma vez antes da outra pessoa gozar. E a gente tem expectativas aí do papel de cada um. Então a gente vai mudar esses papéis. É importante que isso seja conversado para não criar desentendimentos, ou que essa decisão pareça unilateral e ser vantagem só para alguém. Então, quando a gente está numa relação sexual, a gente está numa relação a dois, e a gente tem expectativas do que o outro vai fazer por mim e do que eu faço pelo outro. E quando a gente quer mudar isso, a gente tem que conversar, para acabar não ofendendo ninguém e ninguém se sentindo objeto de ninguém. Agora vamos para o terceiro passo para gozar junto. Pressupondo que o primeiro, que foi conversar sobre orgasmo, já foi colocado em prática. O segundo, que é conversar sobre gozar junto também. Agora a gente começa a partir para a técnica mesmo de gozar junto, né? Como a gente faz para gozar junto. A primeira coisa importante é um treino individual, que cada um deve conhecer o seu próprio corpo e como gozar. Então, quando a gente está habitualmente se masturbando, o que a gente faz é mexer a mão, mexer um objeto no nosso órgão genital. Quando a gente quer treinar para gozar junto, a gente precisa aprender a movimentar o corpo para buscar o orgasmo. Então é diferente de você mexer a tua mão. É o seu corpo que você movimenta para buscar o orgasmo. E isso as duas pessoas precisam fazer. Então, se tinha alguém que estava acostumado na relação ficar num polo passivo, aonde a outra pessoa mexia nela para ela gozar, a gente precisa mudar para ser duas pessoas que sabem movimentar o seu corpo para buscar o seu próprio orgasmo. Então, cada pessoa precisa saber como é que funciona o seu orgasmo, como buscar ele e como que o seu corpo vai se mexendo. Um treino para isso pode ser na própria relação sexual, mudando os papéis para uma pessoa ficar ali disponível enquanto a outra se movimenta. E a masturbação também é um caminho excelente. Você tem a liberdade de fazer isso no seu tempo, do seu ritmo, e você vai se conhecer e entender como o seu corpo goza, e aprender a sentir o teu corpo gozando, mexendo com ele. Então você vai ajustar o ângulo, a velocidade, a profundidade, aonde toca, o lugar, ajustando o seu corpo. Então a ideia é que você consiga se movimentar buscando o seu orgasmo com o seu corpo. Além disso, quando você for chegar ao orgasmo e estiver no momento do orgasmo, continuar se movimentando. Esse sinal é muito importante, porque quando a gente está gozando, o corpo começa a mexer de uma forma diferente, a gente perde o controle do corpo. O corpo fica um pouco descontrolado. Essa é a forma mais simples de você perceber o seu corpo gozando e outra pessoa gozando também. Vamos agora para o quarto passo para gozar junto. Pressupondo que o primeiro passo, que é conversar sobre orgasmo, já foi feito. O segundo, que é conversar sobre gozar junto.
E o terceiro passo, que é mexer o seu corpo e conseguir chegar até o orgasmo com o movimento do seu corpo. O quarto passo é tempo e espaço para se mexer durante o sexo. Quando a gente está transando, a gente está acostumado a ficar em algumas posições sexuais e ter algum tipo de relação também. Como essa relação? Uma pessoa fica passiva enquanto a outra fica ativa. Então, por exemplo, em algumas posições sexuais, uma pessoa deitada sobre a outra, a de baixo pode ter mais dificuldades para se mexer. Então a de cima está fazendo o movimento. Para gozar junto, as duas pessoas precisam de liberdade para se mexer. Isso significa um tempo onde uma pessoa, então agora você se movimenta. E um espaço físico mesmo, um espaço onde a pessoa tem a liberdade para se mexer. Se ela tiver uma restrição de espaço apertada, segurada, a pessoa impedida de se movimentar, ela não vai conseguir movimentar o seu próprio corpo para conseguir buscar o seu próprio orgasmo. E nem começar a dar os sinais com o seu corpo de que ela está chegando perto do orgasmo. Então essa mudança provoca, às vezes, algum tipo de desconforto. Quer fazer uma postura, uma posição sexual que não está acostumado a fazer. A ter um papel diferente de movimento e proatividade que não está acostumado a fazer. E esse é um jogo que precisa ser feito com ambas as pessoas tendo espaço e tempo, na mesma relação, para que se chegue ao final, gozar juntos. Vamos agora para o quinto passo para gozar junto, que é conversar com o corpo. Pressupondo que o primeiro passo, que é conversar sobre orgasmo, já foi feito. O segundo passo, que é conversar sobre gozar junto, já foi feito também. O terceiro passo, que é aprender a movimentar o corpo antes e durante o orgasmo, já foi feito. E o quarto passo, que é ter tempo e espaço durante a relação sexual para ambas as pessoas. O quinto passo é a conversa, o diálogo entre esses dois corpos se mexendo durante o sexo. Então, quando a gente tem dois corpos se mexendo, a gente começa a perceber o ritmo que você está se mexendo e como a outra pessoa está se mexendo. A ideia é existir uma conversa, então o sexo passa a ser um ritmo das duas pessoas e dos dois movimentos, o que não é fácil. Então, quando a gente tem uma pessoa se mexendo, a outra pessoa parada, fica muito fácil, parece que a relação está fluindo. Mas quando duas pessoas estão se mexendo, pode ser que o movimento se desencontre, que o movimento vai num sentido, o outro no contrário, as pessoas se desencaixam, literalmente. Então, aprender a conversar com o corpo durante o sexo é um passo muito difícil, mas é muito grande, porque é o que aproxima a gente do orgasmo. Quando esses dois corpos começam a conversar e começam a perceber as mudanças de movimento, de sensação, vai ficando mais perto de chegar a uma conclusão final aonde os dois gozam juntos. Quando as pessoas estão chegando próximo do orgasmo e o movimento começa a ficar diferente, a outra pessoa vai perceber e isso também pode provocar mudanças no movimento dela. E se você percebe que aquele ritmo não está sendo acompanhado pela outra pessoa, você pode mudar o seu ritmo, se ajustar. Então a ideia é ir percebendo os ritmos, cada corpo do outro, e você ir se ajustando para você acelerar, parar e você ir conversando ao longo da relação até chegar no momento que vocês gostam juntos. Então é muito fácil e possível quando esse diálogo está muito bem afinado. Então, além da conversa que existia nos primeiros passos, esse é um diálogo de dois corpos, que também precisa de tempo e paciência para ele. Então não é na primeira vez que vai dar certo, né? Pode ser que você tenha a sorte de ter na primeira vez, mas se você fizer de um hábito o treino e a sensibilidade de perceber o corpo da outra pessoa e permitir que o seu corpo seja percebido pela outra, você aumenta a chance de gozar junto e a maior parte das relações passam a ser gozar junto. Isso não quer dizer que essa é a regra, tá? E que gozar junto é a forma ideal de se transar. É um convite, uma experiência que é muito interessante e que ela parece muito igual. A gente não se sente objeto de ninguém, a gente não se sente na vantagem ou com a responsabilidade pelo prazer do outro. A gente realmente compartilha e vivencia prazer ao mesmo tempo. É só um convite. Quem quiser tentar, tá aí os 5 passos.